retornamos, galerinha, retornamos, é isso aí, vamos que vamos pra frente, vamos pra cima, vamos que vamos, galerinha. Técnicas, práticas, secretariais para vocês, meus queridos, hoje falando sobre o quê? Como eu posso me tornar um agente facilitador, você, técnico em secretariado, que vai fazer a diferença nas empresas. Vamos que vamos continuar? Terminei a primeira aula falando do multifuncional, falando das atividades. Aí o que a gente avança aqui agora, ó? Do multifuncional, naquela palavrinha que a gente deu uma ênfase muito grande, que foi o polivalente, segurodicionário.com.br, ele está ligado diretamente ao multifuncional. Olha a coisa, uma coisa ligando a outra, menino, olha aí, é aquele que tem o quê? Um composto de valores diferentes, ele sabe muito bem utilizar as suas habilidades comportamentais e técnicas, mas aí, fazendo um levantamento sobre o passado e o presente, foi-se o tempo em que o profissional de secretariado era-se exigido dele uma boa datilografia, até porque não existe mais, né? O senso de organização, que está lá dentro dos 5S, por exemplo, hoje é colocado pela digitação. Então, hoje, você precisa ter habilidades, por exemplo, para lidar com o processador de texto, para ter uma boa redação, para conhecer um outro idioma, para conhecer um pouco de contabilidade, para controlar estes custos, ou seja, então tem que ter uma inteligência matemática lógica sendo trabalhada, organizar viagens simultaneamente, manusear máquinas sofisticadas como de cópias, de fax, e habilidades para o quê? Persuadir pessoas e outras cositas más. Eita, o pastor ele já coloca isso aí, e ele colocou lá na década de 90, em 1995, gente. Olha só. Ainda tem gente ainda achando que o secretariado é só para arquivamento, é só para fazer ligações. Não, isso já era. Isso era da época dos anos 50 e 60, onde a ênfase era na datilografia. A questão organizacional aí acontecendo, os cursos técnicos sobre taquigrafia, os arquivos, português, comercial, a ênfase nessa questão aí, gente, isso já era. Por quê? Porque o português, ele continua. Ok, interpretação. Mas no aperfeiçoamento da década de 70, veio o quê? Veio a questão estética e focado na etiqueta. Ok? O visual sendo trabalhado, a criatividade, sim. A questão de se atender bem as pessoas, quer seja presencial, quer seja por telefone, mas em 80 eu já entro com uma pequena repercussão, até mesmo da qualidade, na década de 80. Lá atrás, você olhando as técnicas que eram aplicadas, as práticas que eram aplicadas, elas passavam nos anos 80 a serem treinadas e aperfeiçoadas. Ok, formando o quê? Equipes, e essas equipes também sendo parte delas formadas por secretárias, secretários, disseminando o conhecimento. As técnicas gerenciais entraram dentro do rol destas práticas secretariais. Por quê? Porque em 90 a ênfase já foi maior por resultados. Sendo mais produtivo, eu entro com a metodologia da qualidade total, com a administração participativa, onde os secretários já tinham que ter a noção de gestão, noção de marketing, gestão do marketing também interno, que é o endomarketing. Então, o que Vossa MC está me dizendo, professor, coloca bem aqui, para olhar para eles, meu queridão, está me dizendo é que o endomarketing, que é o marketing interno, também é uma das atribuições do técnico e secretariado. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Foi-se o tempo que é só do pessoal do marketing.
Você está envolvido lá com as situações do marketing interno e você vai estar também ali disseminando esse marketing interno. Por exemplo, funcionário do mês é uma das primeiras manifestações na década de 80, 90 em relação a isso, certo? Aquela fotinha do funcionário do mês lá expondo, é um marketing interno que mostra que a referência é aquele colaborador durante aquele mês. Mas aí eu estendo os benefícios, por exemplo, para pagar, por exemplo, um plano de saúde, um plano odontológico, e isso, o técnico de secretariado vai participar do processo de construção daquelas políticas internas, que são políticas internas de gestão de pessoas, atrelado, por exemplo, ao endomarketing? Sim, vai sim. Então, olha só, gente, a nova mentalidade sendo utilizada com o conhecimento que você tem. E já não é mais mindset, é o mindware. É você usar um pensamento diferente para ter um resultado diferente. Já usa uma nova perspectiva do profissional. Professor, mas é só o técnico em secretariado? Não. Os outros profissionais também. Agora, para quem não acorda para essa situação, fica no tempo. Fica parado no tempo. Entendeu? Você chegando já com essa postura, pode ter certeza, a situação ela vai ser diferenciada. Vão te olhar de outra forma dentro do mercado. Se você já conhece, já sabe que o endomarketing é você distribuir benefícios internos para manter os talentos dentro da organização. Já sabem sobre isso. Eita, professor, E você entendendo isso, você sendo um técnico em secretariado. Aí você cria um impacto positivo nas pessoas, porque as pessoas elas esperam que os secretários ou que a secretária seja limitado àquelas situações burocráticas. E você chega já dando uma outra visão da sua profissão dentro daquela organização. Até porque existem preconceitos de profissões para profissões. Sempre vão existir e nós vamos ser responsáveis por quebrar esses preconceitos. Compreende? Entende aí qual é a finalidade desta oratória aqui para você direcionada? Pois é isso mesmo, certo? Não esquece disso, ok? Passando por os slides, aí eu entro o quê? Na virada do século, anos 2000, né? O negócio pegando, o bicho pegou aí, porque é a gestão do conhecimento e desse conhecimento aplicado, de um capital intelectual que eu vou receber da empresa, mas eu tenho que colocar isso em prática. Por meio de quê? De um estouro total da alta tecnologia, de um estouro total do que está acontecendo agora com o digital. Uma hiperqualificação, o foco no empreender dentro da carreira, o foco em saber lidar melhor com essas situações, e isso simultaneamente, sem você perder a tua saúde mental. Olha só aí, gente. Olha só aí o grande desafio que vocês têm como profissionais da área secretarial, tá? Ok, você como agente facilitador, sabe que essas novas habilidades para você já não vai ser mais novidade, né? Vai ser novidade você aplicando isso. E como é que eu devo agir como este agente facilitador? Aí nós vamos para os exemplos. Agir de forma que eu tenha uma mentalidade gerencial, com práticas de assessoria, com movimento de um profissional que seja empreendedor de novas ideias e prestando consultoria para as pessoas que estão dentro da organização. 4 pilarizinhos aí que se destacam, gente, dentro do secretariado. Olha só que maravilha. O fator gerencial é você entender tudo que está ligado à gestão, à assessoria, para que você dê suporte e possa realmente ter um fator diferenciado em termos de suporte para os profissionais em que você vai estar assessorando. E no empreender, trazendo a novidade e a criatividade por parte das suas práticas. Porque vai ser inovador demais você tendo ou exercendo a função de secretariado, você trazendo a inovação no seu comportamento, por exemplo. Imagina aí, não se espera de um profissional de secretariado, por parte daqueles que são preconceituosos, que ele seja líder. Os preconceituosos não esperam isso. Mas hoje é uma obrigação você ser líder, sem ocupar um local de chefia.
Porque na liderança você assume o empreender da sua carreira, que você é responsável por ela, e começa a disseminar o conhecimento, prestando pequenas consultorias internas para os colegas de outros setores, tendo em vista que você vai ter domínio e vai ter o controle de muitas informações e conhecimentos. Opa, é um diferencial? É. Porque quando eu vou adentrar dentro das atividades do facilitador, do profissional que vai facilitar, olha só, eu vou ter todas essas atividades que você já sabe, que você já conhece, no agendar, no se reunir, na perspectiva de práticas de telefonemas, de estar cuidando, zelando pela correspondência, de estar envolvido em projetos, de atender pessoas, de programar viagens, de ser responsável pelos documentos, mas perceba o seguinte, que para cada uma dessas atividades, as práticas precisam ser controladas. A agenda, eu preciso saber horários dos executivos, os retornos, os compromissos. Eu preciso ter uma disciplina para isso. As reuniões, eu preciso saber qual é o conteúdo das pautas para que eu possa construir essas pautas. As atas, em que padrão elas vão estar sendo redigidas. Nos telefones, o retorno das ligações internas. Se você diz que vai retornar para uma pessoa, você tem que retornar para essa pessoa. Você não pode deixar esperando. O retorno mostra o comprometimento dessa pessoa, seu, do profissional, com essa pessoa, da empresa também. Você representa a empresa quando você se programa para dar o retorno para elas. O feedback aí é super importante, até para que você possa receber o feedback de volta em relação ao que não foi conseguido resolver. As correspondências, saber e ter o sigilo em estar lidando com os despachos diários de correspondências, entendendo que cada um com a sua peculiaridade e com o seu cuidado e zelo pelas correspondências individuais. O envolvimento na implantação e na implementação de projetos diversos, quer seja na aplicação dos 5S de qualidade, de responsabilidade social, de manejo dos programas de sustentabilidade para este ponto que é super, super importante para as empresas, que é a sustentabilidade, o voluntariado desses colaboradores, você sendo o primeiro a ser voluntário. Se nunca trabalhou, se nunca se envolveu em um projeto social, meus queridos, comece agora a pensar nisso, comece a entender qual é a razão de ser da sua profissão pelo voluntariado. O conteúdo que você tem, você pode disseminar com as pessoas que não têm nem ideia do que era o verdadeiro profissional de secretariado mesmo, do século XXI. Atendendo pessoas, sabendo e dando retorno para elas, entendendo sobre as reclamações delas, identificando os pontos fracos e fortes desta organização e sabendo lidar com as demandas dos grupos de interesses, quer sejam eles internos e externos, quer sejam eles fornecedores, parceiros, sociedade, quer sejam eles clientes interno e externo. E isso, entendendo que no interno, você vai lidar com o controle de atividades de viagens, com horários, preços, pesquisas de preços, localização, hospedagens, locomoção, os documentos especificamente da gestão, do armazenamento desses documentos, a forma que você vai controlar, porque documentos fazem parte do conhecimento da organização. Então, todas essas atividades do agente facilitador, burocraticamente falando, tecnicamente falando, estão aí. E você pode ver, por exemplo, no CBO que nós já colocamos como atividade também. Não é? Você pode entender muito sobre isso, pesquisando, certo? Pessoal de Colônia aí do Piauí, principalmente. Entendam, vocês que estão também aqui no YouTube, vocês que estão analisando essas duas formas de ter novas competências e atividades de um agente facilitador, que até hoje, na perspectiva de uma nova profissional, de estar disseminando o conhecimento, explicando este conhecimento, ou seja, usando o capital intelectual que vocês estão adquirindo. Intelectual que vocês estão
adquirindo. Opa, este capital intelectual é e faz parte da trajetória do profissional do século XXI que vai aplicar técnicas diferenciadas para que tenha um impacto em novas práticas. Essas atividades, elas estão relacionadas ao teu dia a dia. O dia a dia com a tua gerência, mas também com os clientes e fornecedores. O sentimento de atitude contínua do agente facilitador é um sentimento de estar antevendo as situações, os problemas. Então, não deixando para depois. Não sendo procrastinador ou procrastinadora. Não procrastinando as tomadas de decisões, facilitando os processos, desburocratizando. O desburocratizar, eu posso olhar para esta imagem e posso perceber o seguinte, aqui eu posso aplicar uma técnica, os 5 S's, ou até mesmo o Kaizen. Aqui faz parte de uma rotina. Esta imagem, ela é figurativa para você ficar bem na cabecinha aí. Eu estou com muitos documentos e eu tenho que aplicar uma técnica. A técnica é a qualidade, os 5 S da qualidade. Ok, são os 5 sensos que me fazem entender o seguinte. Você está olhando para essa imagem aí, você está vendo vários papéis dentro das suas pastas, né? Entendendo que você tem que aplicar, primeiro, você tem que seguir uma prática. A prática aí, esses vários papéis, é de responsabilidade de quem? Do secretário. Ok. Ele vai aplicar os 5 S, ou ele vai aplicar o Kaizen. Vamos supor. Vamos começar de trás para frente. Do Kaizen. Kaizen é uma metodologia que você aplica como técnica para melhorar seus processos. Ela é uma ferramenta que eu já mencionei para você, que busca o quê? Produtividade. Eu quero ter mais segurança no trabalho, eu vou organizar melhor os meus processos. Porque eu vou garantir o quê? Eu vou garantir que estes processos sejam melhores e continuamente organizados, gradualmente, sejam colocados lá a identificação, para que eu faça a gestão dessa documentação e que eu entenda um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, quando eu vou entender a situação no modelo de aplicação dessa técnica do Kaizen, o Kaizen, nessa documentação aí, ele vai identificar, fazer um diagnóstico da amplitude dos documentos que ele tem. Eu vou buscar qual é o resultado que eu quero ter com esta dinâmica e como é que eu vou estruturar essa documentação. Porque os princípios do Kaizen, eles consistem em quê? Em buscar promover a melhoria contínua. A melhoria contínua dos processos, meus queridos. E se eu buscar a melhoria, eu vou estar abrangendo aí aspectos numa perspectiva de melhorar também os processos internos, ou seja, as atividades de cada um. Ok. Se eu tenho os 5 S's, fazendo a conexão ali, tá? Dos 5 S da qualidade com esta melhoria contínua. Eu vou estar conectado os 5 S's com a melhoria contínua, mas tendo um senso de organização, que é um dos sensos. Os 5 S's aí, 5 S, 5 sensos da qualidade, eles me podem fazer com que eu faça uma reflexão da seguinte forma: como é que eu vou utilizar? Primeiro senso. O senso da utilização. Como é que eu vou utilizar essa documentação? Como é que eu vou organizar essa documentação? Então, é mais um senso. Como é que eu vou fazer a limpeza desses documentos para eles não se deteriorizarem, não serem perdidos? Eu posso digitalizar, não é? Como é que eu vou normatizá-los? É um outro senso, a normatização. E como é que eu vou trabalhar a disciplina de todas as pessoas que forem pegar essa documentação, deixarem do mesmo jeitinho que estão?
outro senso. Então eu falei 5 S's, que são os sensos da qualidade. Os 5 S's da qualidade. Uma técnica utilizada para uma prática de organizar arquivos documentais. Então, eu tenho o senso da utilização, o senso da organização, o senso de limpeza, o senso de normatização, o senso da disciplina. Opa! Os 5 sensos, meus queridos, eles buscam o quê? Utilizar o material de uma forma melhor. É uma técnica que eu aplico, uma técnica que é cientificamente comprovada. Então, não é achismo. Professor, então agora eu estou entendendo o que o fator gerencial, por que ele é tão decisivo dentro da empresa e dentro da nossa profissão. Pois é, eu quero que você olhe bem para esta imagem. O que eu tenho são documentos dentro de pastas. Se você for ver as pastas ali, elas não estão com as identificações, não é? Então, já está organizado porque eu tenho os documentos dentro das pastas? Tá, mas eu vou ter que olhar dentro das pastas o que cada documento está cadastrado e aí eu vou colocar a identificação. Eu já começo a organizar. Eu vou ter que limpar as pastazinhas para não ter problemas de identificação, de má utilização dessa documentação. Eu vou ter que olhar que cada pessoa que for pegar nessas pastas, elas vão ter que ter uma disciplina de pegar direitinho e deixar do jeito que estava anteriormente, porque isso faz parte da padronização. Então, quando eu coloco essas 2 metodologias como técnicas dentro das minhas atividades internas, que é, por exemplo, de arquivamento, eu já estou pegando uma técnica, aplicando uma prática. Entende aí, meu querido, como é? Ou minha querida, como é importante você saber que uma complementa a outra? Pois é, uma complementa a outra. E eu estou colocando para você apenas numa imagem, certo? Para ficar gravado para você que o que se utiliza de forma bem simples e de forma a ser direcionada. Olha só que maravilha. Olha só o quanto a gente pode aprender a prática verdadeiramente só pela imagem e pelo citar da metodologia, certo? Então perceba, entenda que eu coloco esta imagem para aqueles que são visualmente, que tem um visual lá em cima, que nunca mais eles vão esquecer desta imagenzinha aí, atrelada à qualidade total, atrelada aos 5 S's. Então, a gente reforça muito por meio da imagem. Mas para por aí, professor? Não. Não para por aí, não. Por quê? Porque você tem que cumprimentar as pessoas, com um sorriso. Isso entra como a sua atividade de agente facilitador? Sim, na tua inteligência corporal. Evitar ficar de mau humor no trabalho. É claro que sempre nós vamos estar de bom humor? Não. Sempre a gente vai estar solícito? Também não, mas ninguém tem culpa. E este é um fator diferenciado. Ninguém tem culpa se você está passando por problemas, e todos nós passamos por problemas, não é verdade? O interesse às pessoas e às coisas, a empatia em relação às pessoas, a educação de se dar uma boa tarde, boa noite, um por favor, um obrigado, um desculpa, ele faz parte desse processo. Veja bem, gente, que isso tudo são habilidades, são chamadas soft skills, aquele que a gente estudou lá no início da primeira aula, soft skills. Sabe por quê? Porque, por exemplo, pedi para o meu querido diretor fechar aqui em mim. Será que tem como fazer um zoom na minha cabeça, meu diretor? Tem como? Meu diretor vai fazer. Olha só, vou ficar paradinho aqui. Porque a gente está falando de sorriso, né? Mas existe aquele chamado sorriso de plástico. Entendeu? O sorriso de plástico é aquele sorriso que é só a imagem. Não é? O diretor vai focar bem aqui na minha cabecinha, para eu fazer aqui, quando estiver focado, eu fazer o sorriso de plástico. Porque, olha só, o sorriso de plástico como é. Olha só aí, o sorriso de plástico como é. Tá vendo aí? Pois é, o olho, gente, ele não está mostrando nenhum interesse em sorrir, não, entendeu? Tá na cara que o sorriso aqui é um sorriso forçado, não é? Esse sorriso forçado é que muita gente dá dentro da empresa, entendeu? Sorrir só porque é para mostrar simpatia, mas a verdadeira simpatia, meus queridos, é um sorriso
que seja natural. É claro, se você não está com vontade de sorrir, tudo bem, não é? Mas o sorriso, ele faz parte da tua técnica de aplicar em uma prática profissional sua. A simpatia, a empatia. Não está a fim de sorrir? Ok. Seja educado com a pessoa. Seja zelosa com ela. Cumprimente-a. Não é? Olhe nos olhos. Isso mostra que você, como prática da tua linguagem corporal, e aí o corpo fala, mostra que o mínimo você está direcionando a sua ação profissional para aquela pessoa. Você sendo um técnico em secretariado. Entendeu? Porque senão vai ser assim, ó. Na década de 90, vários casos foram colocados até como metáforas. Por exemplo, uma empresa, um banco que aplicou um programa de qualidade total, onde falava-se do sorriso, da simpatia, né? E os caixas ficavam sorrindo constantemente para os clientes, mas indiscriminadamente. Tipo, a caixa pegou um cheque de um cliente, sorrindo, né? Olhou para o cheque, foi olhar a conta, aí devolveu o cheque, sorrindo para o cliente, dizendo, não tem fundo. Quer dizer, devolver uma coisa que é negativa, sorrindo, você tem que ter coerência, é o bom senso, né? Para tudo eu tenho que colocar o bom senso ali. E é essa situação que vocês, da geração Z, começam a identificar também o bom senso na aplicabilidade dessas práticas. Porque, com certeza, meus queridos, eu tenho a absoluta certeza que vocês é que vão quebrar os ciclos viciosos nas empresas. E vão saber se relacionar melhor com a geração X, com a geração Y, com a geração Baby Boomers, porque vocês sabem da importância de cada uma das gerações, inclusive da importância da geração de vocês, a geração Z, os nativos, os milênios, certo? Retornando para os slides, vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos, galerinha. Olha, e para por aí não, porque você tem que ter um entendimento gerencial. Você tem que ter um entendimento gerencial, eu tenho que saber sobre governança corporativa. Eu tenho que saber que essas práticas vão estar aqui também conectadas com as minhas práticas. Eu vou estar lidando com os sócios, sendo secretário também do conselho de administração, dos gestores, de quem vai fazer a auditoria interna, de quem vai participar do conselho fiscal, de quem vai ter uma conduta profissional ou não profissional, de quem vai ter conflito de interesse e que eu vou estar acompanhando. Sempre numa perspectiva de ter transparência, prestando contas e tratando as pessoas de forma equitativamente, ou seja, cada um atendendo às suas necessidades. E a responsabilidade corporativa, ela é fundamentada aí. Por quê? Porque você vai ter esta aproximação com estes pilares. E a prática, ela vai ser fundamentada aí. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa reforça muito que todos os profissionais dentro das empresas precisam ter técnicas e entender sobre essas técnicas para aplicar nas práticas da governança corporativa. Você vai ouvir falar muito nestes princípios básicos, meus queridos. Os princípios básicos que consolidam as práticas. Você, participando de todos esses processos, e entendendo um pouco mais, se aprofundando um pouco mais sobre essas atividades. Por quê? O vou verificar o que houve e lhe retorno em seguida faz parte da sua prática. O sempre retornar, mesmo que ainda não tenha uma resposta, mas para dar uma satisfação para as pessoas, faz parte do teu comportamento em uma técnica e prática secretarial. O se preocupar com datas de entrada e saída de documentos, do mesmo jeito, o monitoramento chamado follow-up, numa gestão documental, nós vamos ver muito ainda sobre essas práticas, que nós vamos estar especificando sobre elas também. O se preocupar com o acúmulo de informações e ligações pendentes, até mesmo para colocar dar vazão ao que mais acontece dentro das instituições, que é o acúmulo de informações, e
o retardamento das decisões por causa desses acúmulos, o se preocupar em vencer as tarefas que estão estabelecidas para o dia, ou seja, dar prioridade, implantar ferramentas de controle de prioridades como a matriz Guth, o que é grave, saber ter o discernimento do que é grave, do que é urgente, do que é circunstancial, numa nomenclatura onde todos possam ser alinhados com essa situação. Se preocupar com metas estabelecidas, mas metas estabelecidas num contexto extremamente importante, que é metas dentro de prazos, sendo executadas. Opa, mas para isso, é claro que eu tenho que ter um entendimento mais específico sobre a comunicação, que eu tenho que diminuir os ruídos entre os setores, mas principalmente, meus queridos, entre o que você fala para outro agente, para que ele possa ser realmente um facilitador. É diminuindo esses conflitos de informações e os ruídos também nas informações, é que você vai tornar a comunicação mais simples. Lembrando que para você como agente facilitador, a tua comunicação ela é imprescindível para disseminar o conhecimento. Imprescindível. Todavia, algumas ferramentazinhas elas são muito questionadas, que são hoje fundamentais para o secretário ou a secretária executiva. Eu não posso deixar de ter a informática, o pacote Office, por exemplo. Eu não posso. Todo profissional de secretariado, meu querido, minha querida, vai ter que ter conhecimento específico em informática. No mínimo, o editor de texto, saber fazer uma planilha, saber fazer uma apresentação num PowerPoint, até mesmo utilizando alguns programas avançados, como o AutoCAD, tá? Então, hoje, para trabalhar em escritórios, trabalhar em grandes empresas, trabalhar nas empresas, é importante. Então, você hoje tem um acesso a conhecimento. Hoje, você vai buscar na fonte as fontes científicas. Ok. Você pode até ser autodidata, ir atrás na internet, na web, mas não lembre-se de uma coisa, de estar pesquisando a fonte, se ela está trazendo práticas verdadeiras ou não. Porque não para por aí, não. Quando eu vou atrás, por exemplo, eu coloco aqui o Windows 7 lá atrás, onde eu sei lidar com o mapeamento das redes, o Explorer, a lixeira, com a operação de arquivos e tudo mais. Ok. Você sabe todos os procedimentozinhos? Ok, certo? Você está sabendo ali como lidar com a informática. Mas para por aí, professor? Não para. A tua responsabilidade ela vai ter que estar alinhada ao desempenho das tuas atribuições. Então, a tua postura depende do que você se envolve, qual é o foco especificamente do teu gerenciar, da tua rotina. O que você vai estar trabalhando? Num fator onde você não vai dar desculpas, você vai ser responsável por suas atitudes, não terceirizando a culpa para ninguém, o desempenho é seu. Então, como prática também comportamental secretarial, aprenda a ser autorresponsável com o que você está sendo direcionado. A sua rotina, você tem que responder por ela. É claro, se depender de outras pessoas, isso tem que ficar bastante claro. Mas o que depender de você, você tem que assumir e executar. Tendo em vista sobre isso, responsabilidade especificamente, é um comportamento de uma pessoa sensata. Então, por isso que a gente coloca aqui no dicionário, para ir ao fundo acerca da palavra responsabilidade. Ações que vão estar ali controladas por você. Então, não se faça de despercebido, porque o que é passado para você como rotina, isso vai ser mapeado e vai ser cobrado para você também. Os idiomas aí, neste contexto, eles mais e mais, gente, hoje se cobra do técnico uma prática de ser
língua, ou seja, não saber só inglês, o espanhol, o mandarim, fora o português. Eita, professor, Então, a fluência, hoje, nós temos também a web, que você tem cursos gratuitos. Se você tiver uma coisinha chamada, disciplina, né? Para todo dia, 1 hora estudar o idioma, tá? Esta disciplina precisa de automotivação. Você tem um motivo para a ação? Você tem um motivo, um propósito? Você tem. Se você não tem, aí é diferente, tá? Mas o idioma faz parte de uma prática que você tem que usar a técnica que você vai usar no mercado de uma forma geral. Por que eu estou colocando isso? Porque além dele ter um benefício mental, o aprender uma nova língua tem uma repercussão. Qual é a repercussão? Pessoas que falam 2 idiomas ou mais têm 4 vezes menos chance de terem um comprometimento negativo do cognitivo, ou seja, doença de Alzheimer também. Olha só, os bilíngues acham mais fácil aprenderem a terceira língua do que aqueles que só falam uma língua materna aprenderem a segunda. Então, quem já é bilíngue, ele vai ter mais facilidade para a terceira língua, para o terceiro idioma. Opa! Porque nós estamos vivendo, meus queridos, uma ampliação no setor que vocês vão estar trabalhando. Onde é que vocês podem trabalhar? Em vários setores. Então, o comércio está aberto. A resposta é: você está querendo trabalhar em que setor? É no comércio? É em transportadoras? É em órgãos públicos? É em instituições educativas? É em multinacionais? É em transnacionais? Onde você quer trabalhar? Para que você possa trabalhar, você tem que ter domínio das palavras. E a principal é o idioma inglês. Este idioma inglês está ligado ao quê? Ao perfil do secretário executivo hoje. Hoje, o perfil do secretário executivo, ele tem, olha só, o número de competências que nós já falamos e nós estamos reforçando para vocês aqui. Olha só o que ele tem que se reunir. Para por aí? Não para. Porque além de saber lidar com a tecnologia, com a comunicação organizacional, tendo paciência, sabendo resolver problemas, lidar com pressão, sendo resiliente, estabelecendo prioridades, rigores em relação ao que você precisa passar como padrão, lidar com funcionários diferentes, de diferentes níveis hierárquicos, dar importância aos detalhes e participar da tomada de decisões, ainda assim, eu ainda tenho mais 20 competências em negócios que eu tenho que estar desenvolvendo constantemente. Olha aí o quanto eu coloquei e quantas competências nós precisamos estar desenvolvendo nas nossas práticas. Veja aí, o quanto, não é? E todas elas aqui nós falamos, hein? Durante essas 2 aulas, nós colocamos, todas elas não passou nenhuma aí. Não passou nenhuma. Todas elas nós já falamos sobre essas competências em negócios que o profissional do século XXI precisa ter. O técnico e secretariado, hoje, o que a gente verifica? A gente analisa que hoje, tudo que a gente levantou durante essas 2 aulas foi focado nessa questão. Até porque por que eu quero colocar para vocês o link? O agente facilitador, ele se conecta ao código de ética, que por sua vez vai estar conectado com os seus stakeholders, os grupos de interesses constantes. É aí que eu coloco para vocês uma perguntinha. Tá. Falando em resiliência, né? Em resistir à pressão, especificamente, nas situações adversas. Nós falamos muito sobre resiliência como um comportamento do profissional, como uma prática, principalmente do profissional, na área de secretariado. Para que você consiga desempenhar este papel especificamente, algumas atitudes são importantes. Aí eu peço para que você reflita. Cita aí mentalmente 4 atitudes importantes.
4 atitudezinhas importantes, tá? Mentalmente. Já falei várias aqui. Vou colocar para vocês aqui, ó. Lembra que eu falei do sorriso? Pois é uma inteligência comportamental ligada à inteligência corporal. O evitar ficar de mau humor traz a tua perspectiva de não descontar nos outros, comportamento também. Então eu olho para as pessoas, para as coisas de fato, eu entendo e verifico e dou o retorno em seguida às pessoas, eu estou mostrando que eu tenho as chamadas soft skills, ok? As soft skills. Estas habilidades que eu iniciei lá na primeira aula falando, comportamentais. Todavia, por exemplo, o que é que o profissional de secretariado, burocraticamente, tendo como as hard skills, e aí também da primeira aula, tendo como habilidades técnicas, pode estar contribuindo para ser um facilitador, hard skills, no trato das contribuições de correspondência e atendimento. Ele pode contribuir, com a distribuição para os setores, com os retornos, as correspondências, aos gerentes, sabendo da resolução de problemas com clientes, das reclamações, fazendo o mapeamento dessas demandas dos clientes e dos fornecedores. Então, isso tecnicamente mostra que em fatores da correspondência, em fatores ligados ao atendimento, eu tenho que lidar com estas competências, aplicando as minhas técnicas nas minhas práticas. Mas, por último, ser agente facilitador, o que seria? Como é que eu posso justificar isso? Num contexto geral, tendo essa nossa temática, fechando a nossa aula. O agente facilitador, ele tem que entender que ele tem que ser proativo ao ponto de não sobrecarregar a chefia, no caso, a liderança, com problemas corriqueiros. Tentar solucionar, ou seja, o agente facilitador, ele é o solucionador de problemas, ele resolve os problemas. Então, meus queridos, nesta aulinha focada no agente facilitador, você viu o quanto é importante você começar a exercitar as tuas técnicas que você já tem aí, e aplicar este conhecimento, tá, gente? Aplicar este conhecimento na prática. Técnicas aplicando na prática. Tá ok, meus queridos? Show de bola, show de bola. Um grande abraço para vocês. Fui!